Meu nome é Sandra, sou de Saúde Araranguá e hoje eu vim aqui falar sobre as briófitas. As briófitas, elas são consideradas as primeiras plantas do reino vegetal, né? Ela veio de uma evolução, né, entre a água e o plano terrestre. As briófitas, ela tem como característica principal que torna como um grupo monofilético a pequena estrutura e também por ela ser atraqueófitas. Plantas atraqueófitas, em geral, como o caso das briófitas, elas não possuem um plano de estaturas muito alto. Geralmente elas têm um porte pequeno, chegando a continentes onde as temperaturas são muito baixas, até 45 centímetros de altura. Mas geralmente as que a gente encontra, né, associadas a líquidos, outros lugares como os muros, essa briófita é mais comum, elas possuem uma estrutura muito pequena. Por elas não possuírem essa estrutura, elas não possuem um tubo de vaculação, né? A estrutura de vaculação, onde pode levar a seiva até uns lugares mais longe. Elas possuem, em vez de folhas, elas possuem filóides. No caule, elas não possuem caule, elas possuem cauloide. E raiz, elas não possuem raiz, elas possuem rizóide. Geralmente, esses rizóides, eles apresentam-se já nas briófitas mais maduras, né? As briófitas, o que elas têm de principal e também que as torna, que as eleva para o grupo dos vegetais? Elas possuem clorofila A e B, que algumas algas, né, todo mundo já sabe que as algas também possuem, isso aí não as define como um grupo monofilético, mas elas possuem também celulose e elas também fazem a fotossíntese. As briófitas, em geral, elas não possuem só a celulose, elas possuem hemicelulose também. O mais marcante também, no grupo das briófitas, é o tipo de reprodução. Elas são tipobionte heteromórficas. Elas possuem dois ciclos de vida, né, diferenciados entre esporos e gametas. O que a gente vai mostrar agora é um contexto geral, né, sobre as etapas. Olha. Também, né, como todas as briófitas, ela depende do fotoperíodo para a sua reprodução. O fotoperíodo ele determina quando é a melhor época, né, de acontecer a sucesso dela. Nos fotoperíodos mais curtos, geralmente as briófitas fazem toda a reprodução no inverno, né, como toda a lógica, e nos fotoperíodos mais longos, a reprodução acontece no verão. Bom, o que eu vou trabalhar aqui é uma aula de fixação, onde os alunos vão poder trabalhar com isso, né, e a gente vai poder divertidamente fixar o conteúdo. Bom, aqui eu tenho dois músculos, são músculos, né, que ainda não estão na fase de desenvolvimento, né? Eles estão só com os protonemas deles desenvolvidos. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gametófito. Aqui nós temos um gametófito. Ficou bem? Esse aqui é um gametófito masculino. Aqui eu utilizei um gametófito. A letra pegona aqui nós vamos ter o quê? Os anterozoides. Os anterozoides são responsáveis pela produção, né, dos anterozoides. Tá. O que acontece aqui? Nós temos um gameta masculino que polimerizou, né, em outras palavras, porque não são polímeros, né, aonde com a água, porque a briófita é totalmente dependente de água, com a água, esses gametas, eles vão cair até a osfera, onde vai acontecer a fecundação dentro do gametófito feminino. Dentro do gametófito, não é fora, não existe fusão, ele é totalmente dentro.
mitose. Os anterozoides são haploides. Nós vamos dar depois que o gametófito feminino ele é fecundado, ocorre então o que a gente chama da fecundação e o surgimento do esporófito. O esporófito, como eu tinha falado anteriormente, que eu utilizei o músculo por causa dessa região aqui, que é um talo, que é uma projeção, que aqui, essa projeção é responsável por dar sustentação, alimentação para o esporófito. O esporófito, ele recebe a alimentação dele não via, por condução tubular, por ser, como aquela parte normal. Ele recebe a alimentação via tecido. Por quê? Porque as briófitas são apoblásticas, elas não possuem não possuem toda aquela região para levar peso até a parte de cima da planta. Então aqui nós temos o quê? Um esporófito. O esporófito, toda essa região aqui que vocês estão vendo, ela é diploblástica, essa aqui é apoblástica. Nós temos aqui a fecundação da planta na forma diploblástica. O que acontece aqui? Quando isso aqui se quebra, pode acontecer o esporófito, ele vai sair dos esporos, eles vão sair. E esses esporos, eles vão cair em alguma superfície que vão formar os protonemas. Os protonemas nos músculos, eles são mais multicelulares do que nas hepáticas, eles possuem mais tecido. Esses protonemas, conforme eles vão desenvolvendo, vão se multiplicando, eles vão formar novamente os gametófitos, que vão formar os gametófitos masculinos e os femininos. Essa parte aqui, que fala sobre o esporófito, é a parte assexuada das briófitas. Então, o que a gente pode tirar com isso? Nós podemos ver o quê? Alternância de gerações. Quando nós temos dois tipos de vidas independentes, nós podemos chamar isso aí de alternância de gerações. Isso, dentro do reino animal, não acontece, Parece que acontece em similares, mas não acontece como o processo de mitose. Ele acontece nas duas alternâncias, mas como meiose. Todos os dois são dipobióticos. Enquanto na biópsia nós temos uma fase apobiótica e uma fase dipobiótica. Por isso que ela é chamada heteromórfica. Então, essa fase de desenvolvimento aqui nós podemos classificar dentro dos músculos. Briófita, representado pelos musgos, hepatófita, representada pelas hepáticas, e antocerófita, representadas pelos antóceros, sendo que os musgos, eles representam as briófitas mais comuns e mais conhecidas. Eles chegam a formar densos tapetes verdes sobre troncos, pedras e barrancos. Algumas espécies de musgos, eles vivem em locais relativamente secos e são capazes de suportar temperaturas altas durante o dia. Outras são capazes de tolerar temperaturas muito baixas, onde os musgos são as únicas plantas que conseguem resistir, portanto, são as únicas plantas presentes. As briófitas, elas são plantas de tamanho reduzido. A maioria das espécies não ultrapassa a 5 centímetros de altura, apesar de haver briófitas que chegam a atingir até 50 centímetros de altura, que são bastante raras no caso. Elas foram as primeiras plantas a se desenvolver em ambiente terrestre, embora dependam da água para se reproduzir. São organismos vegetais muito simples, desprovidos de um sistema condutor de seiva. São
são avasculares, portanto. Assim, a água e os sais minerais absorvidos do ambiente, eles passam de célula a célula até atingir toda a planta. O mesmo ocorre com os produtos da fotossíntese. Então, esse processo ele é relativamente lento, o que faz com que as briófitas sejam sempre de pequeno porte. A grande maioria delas é de pequeno porte.